Então, meninos, vamos dar continuidade então aí a aula de microbiologia, entrando naquela parte do texto, né, onde nós vamos começar a falar sobre aqueles germes em si que a gente estava lá dizendo lá no início da definição de o que é a microbiologia e também aí os quesitos sobre a história. Então, só para relembrar, a gente precisa lembrar daquelas duas datas e quem foram os percussores, tá? Nesse quesito de microbiologia para as provas. A gente começou no texto, e aí nesse momento eu vou pedir para vocês pegarem a matéria lá no caderno que vocês conseguiram copiar do quadro, para que a gente pudesse começar a observar alguns pontos e até mesmo crivar algumas palavras que são de suma importância, porque essas palavras aí, elas estão presentes nas nossas provas, tá? E aí começamos com vírus, mas eu vou deixar o vírus, como eu coloquei aqui, lá para o final, porque é um assunto que está mais hoje em dia, e por isso que a gente está aqui falando, fazendo esses vídeos, né? E tendo essas aulas à distância, tá bom? A gente vai começar aí com os protozoários. E aí lá naquele texto, a gente começou a ver a seguinte coisa, que a gente tem umas definições. O cara é um protozoário, mas além dele ser um protozoário, a gente precisa entender que cada um deles possui a sua particularidade. Com isso, a gente já começa a observar determinadas coisas. Exemplo, a gente já inicia aí essa parte do texto de protozoários falando que eles são eucariontes, né? E aí logo do lado a gente já possui, né? Possuem um núcleo e com várias organelas. Não tem muita diferença entre este indivíduo e as nossas células, tá? Possui lá um núcleo, um cérebro central, onde comanda tudo o que acontece em volta dele. E aí a questão da respiração, a questão da alimentação, tudo isso vem gerado deste núcleo. As organelas, se vocês não lembram, a gente tem isso aí no ensino fundamental e no ensino médio, no segundo ano de ensino médio, e que era na minha época, a sexta série, nós iniciamos aí o quesito de estarmos comentando sobre organelas. Nada mais são do que pequenos órgãos, tá? E aí é onde faz o funcionamento desse indivíduo, né? Dar a vida a ele a partir desses princípios aí. Mas logo em seguida a gente vê aí que são unicelulares. E aí temos lá, possui apenas uma célula. Esse ser em si é bem mais simplificado. Tanto que a gente vê também que fica bem mais fácil lidar com alguns tipos de protozoários unicelulares, porque é bem mais fácil aniquilar aquela patologia que vem se oriundando dele, tá? Mas isso aí a gente vai falar sobre patologia um pouquinho mais pra frente. E a gente tem os heterotróficos, até que alguns alunos perguntaram, professor, mas o que é um heterotrófico em si? Nada mais é do que um cara que ele não consegue produzir seu próprio alimento, automaticamente ele se torna o que a gente chama de parasita. Lembrando, parasita é aquele cara que ele vive se o hospedeiro dele mantiver-se vivo. Se o hospedeiro porventura vier a falecer, ele em poucos dias, ou dependendo do indivíduo, em poucas horas ele acaba morrendo por falta de alimento. E alguns até mesmo por falta de oxigênio, dependendo da localidade onde ele se encontra. Tá? Então a gente precisa ver esses quesitos. O que é um ser eucarionte, um unicelular e um heterotrófico, tá? Lembrando disso, peguei os três. Ele possui um núcleo, né? Ele possui um núcleo nas suas células e conjuntamente com organelas, que faz ele ser um ser vivo. O outro só possui uma única célula, é um ser mais simplificado, ele só possui um único núcleo, perdão, e é um ser mais simplificado. E a questão do heterotrófico esse ser ele não vai conseguir aí produzir sua própria dieta, né? O que é pra gente o arroz e feijão, ele não vai conseguir. Então, com isso, a gente vai conseguir ir levando, tá? Aí a gente olha aí mais no texto mais embaixo e a gente vai começar a ver algumas doenças, né? Aí a gente tem aí amebíase, a gente tem chagas, malária, são doenças todas essas causadas por protozoários. A gente sabe que aí a gente começa a ver uma pequena definiçãozinha. São doenças que a gente precisa trabalhar em volta delas no que em si. Como é o tratamento dessa doença? São antibióticos? Ou são algum tipo de fármaco que possa ser considerado paliativo? Nas aulas de farmacologia que vocês tiveram nos cursos e que vocês vão ter aqui conosco, vocês vão ver e vão relembrar, melhor dizendo,
que lá naquele intuito de fármacos, nós temos fármacos separadamente. E como é que é essa questão do fármaco separado, né? Esse fármaco separado cada um serve para alguma coisa. Protozoários eu posso tratar com antibióticos? Aí é uma coisa que a gente precisa ver. Mas aí a gente precisa ver o que nisso? Vou tratar com antibiótico porque a gente tem que relembrar só uma pequena coisinha. Quando nós estamos tratando o indivíduo, nós precisamos ver ele de um total, né, de uma totalidade. Mas não vou entrar nesse assunto, até para não ficar um vídeo um pouco longo. Vamos ver isso em farmaco, tá? E aí a gente vê um pouco mais embaixo nesse texto aí, que também são classificados de acordo com a sua locomoção. Então a gente tem lá um ser eucarionte ou unicelular e que ele é heterotrófico, né? E aí a gente desce mais um pouco no texto, onde a gente tem, olha, a gente fala, os protozoários eles são classificados de acordo com a sua locomoção. E aí a gente já vê de primeiro ciliados. E aí é uma coisa assim, ciliados, lembra cílios, mas por que alguém deu um nome para isso dessa forma? Porque realmente lembrava cílios. Eles se locomovem, tá? De uma forma aonde o que seriam as pernas deles são semelhantes a cílios e eles vão andando pela estrutura ali em si, tá? A gente logo depois tem os flagelados e aí o texto fala que eles se locomovem como flagelos, seriam parecidos com pernas, tá? Eu vou ver se eu mando para vocês pela outra plataforma cada uma imagem dessa daí para que vocês possam observar e ver a diferença, tá? E aí a gente já entra no quesito de a gente tem aí os flagelados e logo após a gente entra no esporozoários, tá? Eles em si eles não se locomovem em si, eles são fixos e são passados aí de superfície para superfície ou de indivíduo para indivíduo, tá? A sua locomoção realmente essa, é uma transmissão que a gente já viu em algumas aulas, é uma transmissão que a gente denomina de direta, tá? Onde eu pego um indivíduo e passo para o outro. Isso a gente tem que ter um pouco de cuidado. Por que um pouco de cuidado? É onde a gente vê a utilização dos nossos EPIs, as máscaras, as luvas, né, os nossos capotes, jalecos, para que a gente possa estar evitando aí a proliferação desse indivíduo. A gente logo após debaixo do texto a gente já entra em fungos, tá? E aí quando a gente entra em fungos a gente precisa saber uma coisa. Fungo é um pouquinho diferente. A gente tanto pode considerar ele como um ser microscópico como um ser macroscópico, porque a gente consegue ver fungo. Se a gente, por exemplo, deixa uma laranja em cima de uma mesa durante uma semana, logo após a gente já começa a ver aquela camada espantiçada. Aquela camada em si, a gente denomina ela aí de fungo, tá? Então, dependendo do seu nível de proliferação, a gente já consegue observar aí o que cada um é, tá? Aí mais embaixo no texto, a gente já vê que a questão de protozoário para fungo, os fungos a gente já consegue encontrar em mais locais, fica mais fácil da gente observar eles, até por essa questão de ser visto a olho nu. Lá no texto a gente já começa a observar que a gente consegue ver eles na água, nos vegetais, nos solos, detritos em si, né, que seriam aquelas fragmentações de objetos que se partiram, se quebraram. E isso é muito interessante a gente já ver, tá? A gente também, uma coisa que tem que ressaltar, e seria muito legal e que também a gente vê lá no texto, que eles também são utilizados na culinária. Então a gente já observa que nem todo tipo de micro-organismo causa um dano ao indivíduo, né? Isso é um indivíduo ser humano. A gente precisa saber disso. Algumas bactérias e alguns fungos a gente vai conseguir introduzir na nossa dieta aí sem ter problema. Eles não vão causar uma patologia. Muito pelo contrário, até auxiliam a gente nesses percursos, tá? A gente vai ver que aí eles auxiliam na culinária,
são considerados parasitas, né, já que eles precisam aí de outro indivíduo para gerar seu alimento, mas a gente também, e para ser transmitidos, tá? Lembrando isso, a gente tem que saber que eles são transmitidos de alguma forma, tá bom? Tem que saber também que aí a gente já entra na parte da patogenicidade, né? Patogenicidade eu já expliquei para vocês, mas não vale a pena ressaltar que patogenicidade é a capacidade deste indivíduo de causar uma patologia, no caso que a gente está falando, os fungos. E aí temos exemplos. Quais são esses exemplos? A candidíase, a micose, a histoplasmose, dentre algumas. Lembrando, candidíase, o Candidus albicans é um fungo localizado e conhecido muito popularmente entre as mulheres na flora bacteriana, né, ali da vagina. É uma doença fúngica, tá? É um fungo que vai estar causando ele em si. E aí a gente precisa estar observando. Hoje a gente trata ele com antibiótico. Por que a gente trata com antibiótico? Porque temos coisas que a gente chama de um antibiótico de amplo espectro. O que seria isso? Ele consegue acometer vários tipos de micro-organismos, tá ok? E aí a gente vai entrar em bactérias. Vamos dar uma pequena pausa e a gente entra em bactérias e em vírus no próximo vídeo.